E o governo dos Estados Unidos deve classificar as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas transnacionais. A informação foi confirmada pela porta-voz do Departamento de Estado americano, Amanda Robertson, durante a cúpula Escudo das Américas, realizada na Flórida. Caso a medida seja confirmada, as facções passarão a integrar a lista oficial de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos. Na prática, isso permite o bloqueio de bens, sanções financeiras e ampliação da cooperação internacional. Para entrar em vigor, a decisão ainda precisa ser comunicada ao Congresso americano e publicada no Diário Oficial dos Estados Unidos. Durante o encontro na Flórida, o governo americano também firmou um acordo de cooperação e segurança com países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. Mas o governo brasileiro não foi convidado para participar do evento. Ana, nós conversamos hoje mais cedo sobre esse assunto delicado, situação importante, né? A possibilidade de incluir essas facções criminosas, né, como organizações terroristas, Ana, e hoje mais cedo, inclusive conversando com a reportagem da Oeste mais cedo, eles lembraram que um dos critérios, dos itens ali para retirada da lei Magnitsky pelo governo americano era a colaboração das autoridades brasileiras no enfrentamento do crime organizado, que parece que não está acontecendo como o governo esperava. Paula, o que acontece é o seguinte, em relação a Magnitsky, a gente ainda não sabe de fato o que realmente entrou no plano total para a retirada da Magnitsky, mas esse era um dos pontos. A gente precisa, sempre que a gente fala de Donald Trump, a gente tem que colocar agora na frente a doutrina Monroe, que a gente sempre fala aqui, a gente explica. De leste a oeste, tem vários programas explicando a doutrina Monroe, porque a sensação que a gente tem aqui nos Estados Unidos, Paula, diante de tantas operações, tantas entrevistas, como eu mencionei, do presidente Donald Trump, do secretário Rubio, do secretário de guerra Pete Hegseth, é que todas essas operações, começando com aquelas operações contra barcos de narcotraficantes, foram vários, não apenas no Atlântico, mas também no Pacífico. Essas operações continuam, tá, Paula? Apesar de que agora nós estamos vendo uma gama de imagens do Irã e agora o ataque dos Estados Unidos às instalações petrolíferas do Irã, aquelas operações contra barcos de narcotraficantes, essas operações continuam com força total. E aí, agora nós entramos, né, o que é chamado documento Proclamação de Compromisso para Combater a Atividade Criminosa dos Cartéis. E aí a gente volta para a operação de 3 de janeiro desse ano, Nicolás Maduro. Agora nós temos a operação no Irã e claro que Donald Trump já fala com todas as letras que o próximo regime a ser derrubado é o cubano. Ele não deixa entender não, viu, Paula? Ele e o secretário Rubio já falam que Cuba está na mira para o que eles chamam aqui de regime change, ou seja, a mudança de regime. Então, Paula, isso tudo acaba sendo, essas peças todas vão sendo colocadas no quebra-cabeça de que a doutrina Monroe é o que Donald Trump está preocupado, ou seja, proteger o hemisfério ocidental contra dinheiro russo, contra o dinheiro dos iranianos, que muito, claro, grande parte veio do petróleo, esse dinheiro financiando também grupos terroristas como o Hezbollah, o Houthis e o Hamas, né, por exemplo. E nessa reunião do fim de semana, como você disse, não estiveram presentes e porque não foram convidados, viu, Paula? Não é porque declinaram o convite, não. Colômbia, Venezuela, México e Brasil. Portanto, segue agora a curiosidade se realmente Donald Trump vai dar esse passo. A reunião que estava sendo cogitada entre Lula e Donald Trump para este mês ainda de março, agora ninguém sabe se ela vai ser confirmada. O que dizem por aqui é que haverá uma reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira.
e dali vamos ver se Mauro Vieira tenta contornar os americanos para que eles não coloquem os amigos do PCC e do Comando Vermelho no grupo de narcoterroristas, mas isso parece que é uma posição inegociável do governo americano. Para finalizar, Paula, ações contra narcotraficantes hoje pelos Estados Unidos, elas já estão em cooperação com o México, inclusive sem a anuência de algumas autoridades americanas, com o próprio Equador, ou seja, faz parte da proteção do hemisfério ocidental, da doutrina Monroe, e o Brasil passou vergonha neste fim de semana com a falta do presidente Lula lá. Marcília, só para a gente esclarecer para a nossa audiência, essa é uma decisão unilateral dos Estados Unidos de incluir, por exemplo, organizações como o PCC e o CV na lista ali, né, de organizações criminosas. Teve ali essa notícia que o Mauro Vieira teria telefonado para Marco Rubio ali conversados, mas ninguém precisa de permissão. Se os Estados Unidos entenderem que são ali essas organizações similares a organizações criminosas, eles informam o Congresso americano, publicam e a decisão, então, está feita. E essa notícia de que o Brasil foi excluído do evento na Flórida não é um bom sinal, né? Exatamente. É esse ponto que eu queria, inclusive, explorar, porque a gente fica num baita de um constrangimento de aqui no Brasil a gente achar que PCC, Comando Vermelho, não são classificados como facções ou como organizações terroristas, né? Já com alcance internacional. Com alcance internacional, com ramificações, como a gente vê em Portugal e outros países mais, mas mesmo assim não são organizações terroristas para o governo Lula. Não sei se o governo Lula não quis classificar facções criminosas como organizações terroristas para não se autoincriminar. São companheiros. São companheiros, tá tudo em casa, né? Coisa nossa. Ou então, se o governo Lula, ele permanece com essa balela absolutamente constrangedora, que vem das esquerdas, não apenas do Lula, que vem de uma visão marxista, que divide o mundo entre oprimidos e opressores, de que o bandido ou o criminoso, ele é uma vítima da sociedade e, portanto, a partir daí eles glamorizam o crime. O Lula, seja por uma, seja por outra coisa, passa agora um baita de um constrangimento, não apenas interno, de não classificar as facções criminosas como organizações terroristas, como também um constrangimento externo, porque internacional, como você bem menciona, a gente tem uma decisão unilateral e o Lula querendo ser amigão do Trump, e a gente vai ter pela frente o Lula tomando uma baita de um sacode, vamos dizer assim, do Trump, não só por essa razão, mas também porque, como bem disse a Ana, Cuba está na lista e Cuba é outro, como disse o Augusto, companheiro, faz parte da companheirada lulista e petista.